Olá, seres humanos! Na aulinha de hoje nós vamos falar sobre os três poderes. Afinal, quais são as suas funções? Nós estamos falando de quem? No mundo tão conturbado que nos encontramos hoje, é bastante interessante que a gente saiba como a quem cobrar, o que cobrar e onde cobrar, tá certo? Então vamos só rapidinho aqui um pouquinho de história. Primeiro, filósofo, político, escritor, iluminista, tá? Francês Montesquieu, nasceu em 1689 até 1755, que desenvolveu no século XVIII a teoria da separação dos poderes, tá certo? Essa teoria da separação dos poderes, ela vai estar no livro, tá? Aqui, ó, Teoria da Separação dos Poderes, ela vai estar no livro O Espírito das Leis, de 1748. Nós não vamos nos aprofundar muito, mas na verdade o nome de Montesquieu seria Charles Louis, tá? Aqui no francês não dá muito bem. Mas, na verdade, Montesquieu era o título, tá certo? Ele era conhecido como Barão de Montesquieu, Delabré de Montesquieu. Mas nós não vamos ficar muito tempo falando sobre isso, porque o nosso objetivo é que o vídeo seja bem rapidinho. Então, como referência, nós vamos utilizar exatamente o livro de Montesquieu, tá certo? Que é o Espírito das Leis. Quem quiser, existe na internet, já tem ele em PDF. Ele tem aproximadamente 759 páginas, mas é uma leitura muito, muito boa. O objetivo. O objetivo central era a divisão dos poderes no campo político, tá certo? Por quê? Porque o poder ele era concentrado nas mãos de um pequeno grupo. E este pequeno grupo tinha todo o controle econômico, social e político. Pelo que Montesquieu compreendia naquele momento, tá certo? Lembrando que Montesquieu ele é um crítico não só ele não critica somente a questão do absolutismo, do Estado absolutismo, como ele também é um crítico ferrenho do clero, ok? Então, assim, dentro da teoria do livro de Montesquieu, nós também teremos a parte que vai estar falando sobre as liberdades civis, que elas só seriam garantidas se houvesse a descentralização do poder, e ele também falava sobre o fim da escravidão. Mas como ele trouxe essa história dos três poderes, é o que realmente deu uma ênfase, tá, no livro dele. Como eu já falei, a ideia central era que o Estado fosse mais justo, ok? E democrático. Vamos lá, poder executivo. Gente, o poder executivo, ele é aquele que executa. Como a palavra já está dizendo, tá certo? É o que coloca em prática, é o que torna, seja lá o que for que foi falado pelo legislativo, ele coloca aquilo com força de lei. Ou seja, o poder executivo, ele vai estar ligado, o que a gente mais tem acesso é a questão da presidência. Mas o poder executivo, ele é a figura da presidência em que sentido? Em nível nacional. Se nós formos falar que o poder executivo, ele vai existir nas três esferas, nacional, estadual e municipal. Como eu já falei, o presidente, juntamente com os seus ministros, tá? Eles vão fazer o poder executivo a nível nacional. A nível de município, tá certo? Quem é que é o executivo? O executivo seria a figura do prefeito, tá certo? Já a nível estadual seria o governador. Então lembre-se que nós temos a divisão dos três poderes, mas esses três poderes eles estão nas três esferas. Primeira, a esfera nacional, a esfera estadual e a esfera municipal. O que o poder executivo faz? Ele executa. Ele pega as leis, tá? Ele pega as propostas de lei, os projetos de lei, e a partir do momento que o presidente assina, o presidente do poder executivo ele assina, o que vai acontecer? Aquilo se torna uma lei, ou seja, ela é executada, ok? Além que ele tem o papel de fiscalizar, tá certo? E gerir as leis do país ou do estado ou do município. Daí nós vamos para o poder legislativo. O que o poder legislativo faz? Ele estabelece as leis. É representado por quem, pessoal? É representado pelo Congresso Nacional, ok? E ele vai estar dentro desse Congresso Nacional, nós teremos quem? Nós teremos a Câmara dos Deputados, tá? Nós teremos o Senado,
o parlamento, as assembleias. E qual é a função maior desse poder? A função maior, pessoal, é propor leis. Então, vai lá. Vai ser criada uma lei, tá? Eles vão propor, eles vão escrever projetos de lei, mas para essa lei servir, para essa lei entrar em vigor, tem que ter a assinatura do presidente, ok? Então, assim, o poder legislativo, além de desempenhar o papel da elaboração das leis, ok? Ele também fiscaliza, ou seja, se houver alguma coisa que o presidente ou o prefeito estiver fazendo de errado, quem é que tem o poder de fiscalizar, de tentar encontrar qual foi o erro, de aprovar ou não aprovar alguma conta? É exatamente o poder legislativo, tá certo? Que nós vamos ter os deputados, tá certo? Deputados federais, os senadores, os deputados estaduais, ok? Então vamos dar sequência. No Poder Judiciário, ele vai atuar no cumprimento das leis. Ou seja, o Congresso Nacional, ele propõe uma lei, o presidente, ele assina, ou seja, ele executa esta lei. Se a partir do momento que a lei foi assinada pelo presidente, as pessoas não cumprirem aquela lei, quem é que vai entrar em ação? Agora nós vamos ter o Poder Judiciário. Por quê? Porque ele vai entrar no campo do cumprimento, o cumprimento das leis. Ou seja, ele vai julgar as causas. Mas ele pode julgar de acordo com o que bem entender? Não, pessoal. O Poder Judiciário, ele vai julgar conforme a Constituição, tá? O Poder Judiciário, ele não pode do nada dizer que vai fazer o que quiser, tá certo? E esse poder, ele vai ser composto por juízes, desembargadores, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o maior destaque nós vamos ter exatamente o STF, que é quem? O Supremo Tribunal Federal, tá certo? E lembra, essencialmente, esse poder, ele tem a função de aplicar a lei, julgar, interpretar os fatos e conflitos. Só que lembra, tudo tendo por base a Constituição, tá? A Constituição Federal. Então, por hoje é só. A referência eu já falei, que é o próprio livro, tá? Do Montesquieu. Só lembra que desde a antiguidade, alguns estudiosos eles já buscavam essa questão, já existia um estudo político sobre os três poderes, tá certo? Um cara que vai escrever sobre isso, que é muito relevante, é o Aristóteles, na sua obra Política. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, espero ter sido clara e espero que agora quando alguém perguntar onde é que você vai cobrar, para quem que você vai cobrar, você já saiba dizer. Até a próxima!